Horóscopo para o dia 9 de maio de 2021. Áries ou Carneiro. Neste domingo, você poderá receber algumas notícias que talvez seria interessante verificar a veracidade, ou mesmo se compreendeu corretamente de modo que não venha a realizar movimentos à toa. Isso porque, ao que tudo indica, é que não haja coisa alguma para fazer, resultando em seu repouso. A diferença está na origem, em que poderá se colocar nesta condição, aceitando numa boa, ou deixar-se levar por enganos, seja criado por você ou pelos outros, bater com a cara na porta, e ter que se colocar no mesmo estado, mas desapontado. Por mais que você esteja esperando por algo, cheque para ver se o que te chegar é real. Por exemplo, se estiver relacionado a algo presencial, verifique se ao menos o local funciona no dia, pois a notícia que chegar apenas poderá indicar que o que deseja está disponível, podendo aproveitar na segunda-feira. Da mesma maneira que determinada situação que você cogitou precisar se mover, mas que a notícia diga que não precisa, duvidando da qualidade da informação, pois pode ser real. No meio de tantas notícias falsas circulando por aí, nada melhor do que verificar antes em vez de agir com vontade e descobrir que nada do que chegou até você era válido. Touro. Por mais que venha a sentir determinado a enfrentar certas situações neste domingo, infelizmente é possível que tenha de lidar com algumas tristezas profundas, ruindo algumas coisas que você dava tanta importância. Se pegarmos o tarô tradicional, a equivalência seria como sair o arcano maior 16, a carta à torre, em que algo que considerávamos como sólido simplesmente vira poeira na nossa frente. Porém, tudo isso está longe de ser algo péssimo, mas vai depender exclusivamente de sua maturidade em lidar com as questões. Isso porque é possível que surjam revelações não tão agradáveis, em que poderá fazer você perder seu chão. Por outro lado, é algo que já estava fadado à ruína, mas que você nem se dava conta, como árvores que parecem firmes, mas que já estão ocas pela ação dos cupins, onde um vento um pouco mais forte as derrubam. Se você souber se manter forte, mesmo que venha a desabar no início, poderá direcionar suas energias para algo melhor. O lado bom das desilusões é que, embora sejam doloridas, nos evita de continuar por mais tempo desperdiçando nosso tempo e energia em algo sem futuro. Gêmeos. Neste domingo estará favorecido para conseguir realizar pequenas conquistas, pois estará mais seguro a respeito de sua capacidade de atingir seus objetivos. Embora a confiança seja um fator determinante para o sucesso e tenha tudo o que é necessário para conseguir, é possível que haja caminhos melhores e atitudes pouco convencionais segundo a lógica para se chegar lá. Para tanto, procure ouvir sua intuição, pois ela estará um pouco forte, e poderá te soprar as melhores atitudes a serem tomadas e quando agir. Por mais que a lógica ajude bastante para que tenhamos sucesso, às vezes nossa sensibilidade consegue identificar oportunidades que não conseguimos perceber num primeiro momento, e que se damos atenção a tais sinalizações, adiantamos bastante nosso caminho em relação ao que queremos. Câncer ou Caranguejo. Será bastante interessante tomar cuidado neste domingo para não cair em tentações que você sabe que sempre costuma ceder, acreditando que está mais forte, e por isso vai escapar sem ser afetado, pois a tendência é que acabe por deslizar já no primeiro momento, e quando tomar consciência, seja abatido pela tristeza devido à vergonha que terá de si próprio.
Pelo contrário, utilize a principal característica de seu signo, que é a proteção, onde muitas vezes não é capaz de dar um passo adiante por não se sentir seguro. A questão aqui não é se acovardar frente a desafios, mas ser realista. Seria como, por exemplo, estar há algum tempo fazendo dietas restritivas, mas aproveitando o almoço do Dia das Mães, decidir encarar um possível banquete acreditando que vai conseguir controlar sua boca, mas quando cai em si, devorou a metade de toda a comida disponível, vindo à realidade que não foi capaz de controlar sua boca frente à enorme disponibilidade de comida. Se algo te oferece perigo real, não há o porquê de se aproximar, sendo mais interessante manter distância. Leão. A palavra de ordem para você neste domingo deverá ser cautela. Isso porque você estará com a tendência de procurar pelo em ovo, se encrespando com qualquer coisa, e pessoas não tão bem intencionadas, percebendo isso, te transformarem em marionete, pois já sabem qual será sua reação. A melhor forma de se livrar de tais possibilidades é procurar ser mais tolerante com o que acontecerá à sua volta, por mais que sinta a impulsividade de tomar alguma atitude ativa, pois a tendência é que algumas poderão ser provocadas com o único intuito de que você caia, ou seja, serão situações criadas cujo único resultado possível, se entrar, é ser derrotado, dando mais poder àqueles que querem aprontar alguma para cima de você. Por mais que a lei do retorno vá agir contra eles, evite de atrair retornos desagradáveis frente à sua postura, tanto no mundo físico como vibracionalmente. Virgem. Você será um imã para enxergar sinais para coisas interessantes, tanto num sentido pessoal como coletivo, sendo bastante útil, mas que não será questão de apenas saber sobre onde está sendo levado e esperar que algo de bom aconteça, mas será necessário que você arregace suas mangas e faça acontecer, pois se trata apenas de oportunidades que não vão se desenvolver sozinhas. Portanto, não será um dia de perder tempo, com tarefas que tenha pouca coisa a agregar, cujos resultados se vão na mesma velocidade que vieram, mas de se empenhar em coisas que prometem ser mais duradouras, fazendo todo e qualquer esforço valer a pena. Libra ou Balança. Você tenderá a ter uma postura mais observadora, e isso poderá ser um fator determinante para encerrar grandes problemas de sua vida por ser capaz de identificar a forma como outras pessoas lidam com questões semelhantes. Porém, como será mudança de postura, é possível que haja conflito de crenças, sendo que estas costumam te limitar em relação ao alcance de seus objetivos. Poderá cair no risco de ficar preso em pensamentos de que o que aprendeu com seus pais era o correto, e que o que estão fazendo para conseguir está errado, e isso travar toda e qualquer chance de sucesso, assim como acreditar que, caso já tenha conseguido no passado de determinada forma, venha a julgar que naquela época que era bom, não como deve ser feito no agora. Em suma, o saudosismo apenas está a atrapalhar sua vida, e por mais que as coisas fossem melhores segundo seu julgamento, tudo evolui, e mesmo a forma do passado uma hora já foi nova, deixando para trás outras formas que já não atendiam mais ao momento. A diferença é que a forma que gostaria de aplicar pode ter se tornado obsoleta no presente. Da mesma forma em relação ao sistema de crença, tanto aprendido na família como em religiões, se for o caso, pois algumas formas de agir, de fato, são erradas segundo o senso comum, mas outras são divididas por certas e erradas por algum interesse,
assim como podem variar com o tempo, e se manter preso a tais conceitos apenas fará com que sua vida não ande, deixando de fazer o que é necessário. Escorpião. Você será capaz de observar a beleza que quer colocar em sua vida e se mover em direção para conseguir, e devido a tamanha força de vontade em chegar ao seu ideal, será natural que atraia proteção divina, conseguindo tudo o que precisar nos momentos mais oportunos, por mais que a caminhada possa parecer difícil. Porém, deverá tomar cuidado com algumas crenças sabotadoras, pois poderá se enfiar em complicações desnecessárias por acreditar que precisa realizar certos sacrifícios para conseguir. Dá até para dizer que boa parte dessas dificuldades são condicionantes que poderá criar para conseguir chegar ao seu objetivo, como, por exemplo, colocar que vai ser feliz se sair do emprego atual. Primeiro, que já dá para identificar dois possíveis efeitos, onde o primeiro é o fato de não ter a consciência de que já possui a felicidade dentro de si, e está dependendo de algo externo para que ela venha a se manifestar, e em segundo, se sua vontade for tanta, é capaz que as coisas aconteçam para que perca o emprego, e em vez da felicidade, venha o desespero, mas seu pedido foi atendido. Portanto, se foque no que seja, mas procure não condicionar, de forma que não venha a causar sofrimentos que poderiam ser facilmente evitados, tornando seu caminho até ele mais próximo e tranquilo. Sagitário. Será um dia excelente, principalmente se você for artista ou quiser manifestar alguma forma de arte, pois estará numa postura mais introspectiva, e por conta disso, estar aberto ao recebimento de inspirações, podendo colocar em prática. Quando falo em arte, não digo apenas as mais faladas, como cantar, desenhar, tocar algum instrumento ou dançar, mas qualquer coisa em que colocamos nosso sentimento. Por exemplo, há pessoas que transformam o ato de cozinhar numa arte, ou seja, tudo o que fazemos pode se transformar em arte. No entanto, para que se possa aproveitar todo o potencial disponível, será necessário que esteja bem espiritualmente, ou seja, procurar alimentar em si próprio o alto astral, pois mesmo que as ideias venham caso não esteja tão bem, a frequência vibracional não elevada te fará não ter a energia necessária para colocar em prática. Por outro lado, se procurar se animar, mesmo que necessite de estímulo externo para isso, será natural que consiga trazer as coisas do plano das ideias para a forma. Capricórnio. Seu domingo poderá apresentar alguns golpes de realidade, mas não com o intuito de te derrubar, mas para mostrar se a maneira que se julga estar são fundamentadas em algo sólido ou numa gelatina. Isso porque tudo tenderá a você sentir que é uma pessoa feliz, e até ter se conectado à sua felicidade interior, mas de maneira inconsciente, mas acreditar que conseguiu isso por mérito próprio. Porém, é capaz que tenha de lidar com situações adversas, fazendo com que tal estado se vá num segundo, e por conta disso, se sinta paralisado em tentar superar essas ocorrências. Esses acontecimentos não podem ser apontados como bons ou ruins, mas para serem entendidos como alerta, pois às vezes acreditamos que nosso estado de felicidade está vinculado a situações que ocorrem no externo, em que é bastante fácil se sentir bem quando tudo flui corretamente. No entanto, os momentos que mais exigem que nossa frequência vibracional esteja elevada são justamente nas adversidades, pois elas contribuem bastante não apenas para ter energia suficiente para superar,
como também ajuda a atrair tudo o que é necessário para vencer qualquer dificuldade. Se for capaz de compreender e conseguir se conectar à sua felicidade interior por conta própria, será natural que recobre o ânimo frente às situações e consiga vencer. Caso contrário, poderá simplesmente abaixar a cabeça e não sair do lugar. Aquário. Como ponto positivo de seu domingo, você poderá ter vontade de saciar algo que deseja como primordial e conseguir muito disso, te fazendo se sentir uma pessoa verdadeiramente abençoada. Por outro lado, terá de lidar com alguns padrões negativos para que mesmo que venha a conseguir, não se veja como recebedor da bênção divina, sendo um verdadeiro ingrato. O problema da ingratidão não é nem o fato em si, mas o de nunca se sentir satisfeito com coisa alguma, independente de que venha a conseguir ou não. O ingrato sempre atribui que o motivo de sua felicidade vai ser conseguir tal coisa, e assim que consegue, aproveita pouco, mas não se sente feliz, já mirando outra coisa. Assim, ele pode ganhar todo o universo, mas continua infeliz, sempre querendo mais. Portanto, procure verificar onde estará por depositar sua satisfação, pois talvez o vazio que tentará saciar não esteja fora, mas dentro de você, e se não for capaz de fazer esse preenchimento vibracionalmente, por vontade própria, dificilmente o que vier a materializar vai te deixar satisfeito, sempre querendo mais e mais, mas parecer que nada aconteceu. Peixes. Tudo indica que estará bastante aberto a perceber os sinais do universo, enxergando diversas sincronicidades relacionadas a determinados assuntos de seu interesse, indicando que deverá utilizar o dia para aproveitar ou resolver. Porém, há um sério risco de que deixe ser tomado pela preguiça, e assim as oportunidades passarem. Isso não significa que se as coisas estiverem difíceis que deverá encarar com o peito aberto numa chuva de flechas, como um maluco em guerras medievais, pois realmente há momentos em que devemos saber aguardar e agir quando for mais oportuno. Contudo, também vai valer a pena fazer a reflexão se as dificuldades são reais e se deve esperar um pouco para que elas passem e tenha todo o caminho livre à sua frente, ou se por acaso é você que está criando dificuldades devido à má vontade. Pegando um paralelo com o que nos acontece no dia a dia, dependendo de nossa vontade de fazer algo, um chuvisco se torna numa tempestade e uma tempestade se torna um chuvisco, e ser sincero sobre sua real força de vontade é o que poderá ser a chave para aproveitar as oportunidades que poderão te aparecer. Que sua vida seja a partir de agora cada vez melhor na essência divina, o pleno amor incondicional.